Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre o preâmbulo do documento, tá certo? Então aqui nesse exemplo, todos esses comandos que vai antes desse daqui, que dá início ao documento que a gente está digitando, tudo que tiver aqui para cima, todos esses comandos aqui, essa parte do texto a gente chama de preâmbulo, certo? Então a gente vai ver alguns desses comandos, para que eles servem e quais a gente realmente tem que colocar aqui, senão a gente não vai conseguir gerar o nosso texto. Então, começar com o arquivo aqui em branco, não tem nada escrito, nenhum comando. Então, vamos tentar aqui fazer um teste. Ver se ele roda, gera o nosso PDF sem nenhum comando. Bom, deu um erro aqui, ele está dizendo que falta o comando de iniciar o documento. Então, vamos colocar isso. Sem isso, a gente não vai conseguir escrever o nosso texto. Então, aqui ele já criou o início e o fim. Então, eu já expliquei em outros vídeos, a gente tem que colocar o nosso texto entre esses dois aqui. Vou colocar aqui, vamos tentar novamente gerar o arquivo. Deu um erro novamente e ele está dizendo alguma coisa em relação à classe do arquivo, certo? Então, tem um comandinho aqui no preâmbulo que a gente vai ter que colocar, senão não vai funcionar. Que é esse aqui, que é o tipo de arquivo que você está escrevendo. Então, vou copiar esse aqui. Esses comandos aqui não precisaria, só assim já seria o suficiente para gerar o PDF. Certo? E aqui ele já conseguiu gerar o nosso arquivo. Então, vou voltar do jeito que estava antes e falar, bom, aqui é o tipo de arquivo, né? Que é no caso um artigo. A gente poderia mudar isso aqui para formato de livro, ou tem esse outro formato aqui. Tem também formato para fazer slides no estilo PowerPoint. Então vamos depois abordar esses tipos de arquivo, mas no princípio a gente pode deixar esse aqui, será o suficiente para a gente fazer os nossos textos. Aqui está dizendo que é papel A4, ou seja, ele vai formatar o texto para ficar certinho numa página de papel A4, para quando a gente for imprimir. Aqui é o tamanho da fonte, e esse two side aqui a gente fazer nesse exemplo que já está completo. Ele faz o seguinte. Pronto, gerou o PDF. Aquele comando serve quando a gente estiver no formato de livro. Nas páginas ímpares, coloca aqui o número da seção, o nome dela e o número da página aqui. Nas páginas par, o número agora é desse lado e aqui ele coloca o número do capítulo e o nome do capítulo. Então, a gente trocar ali 2 por 1, aí ele vai enumerar ali de forma diferente. Pronto, gerou aqui o arquivo novamente. Então, a gente vê, aqui é o número da seção e o nome dela. Todas as páginas ele vai repetindo dessa forma aqui. Então é para isso que serve esse comando aqui. Então voltando aqui ao nosso exemplo. Então, feito isso, a gente já pode começar a digitar o texto. Tá, mas e para que eu coloco então nesses meus outros arquivos aqui esse monte de comandos aqui? Será que a gente precisa? Bom, aí vai depender do que a gente quer fazer. Por exemplo, se eu colocar uma palavra tiver acento, por exemplo, e tentar girar aqui, apareceu em branco. Ele não consegue gerar o PDF com essa palavra. Vou colocar outra aqui que tem um cedilho, tentar gerar. Olha lá, ali cortou a palavra, né? O C cedilha e o A com o tiozinho, ele tirou o tio ali. Então a minha palavra não saiu inteira aqui. Então,
como que a gente resolve isso? Bom, para ele entender essas palavras assim, ele precisa de mais um comando, certo? Que seria, bom, esse aqui é útil para ele separar as palavras, por exemplo, chega no fim da linha, ele precisar quebrar a palavra, então para ele saber fazer isso, ele precisa desse comando aqui, e esse aqui é dos acentos e das palavras com cedilha. Se a gente colocar esse comando aqui, aí ele vai conseguir gerar a nossa palavra certinho, certo? Palavras com acento precisa daquele comando ali, senão ele não vai entender o que você está digitando, certo? Outro exemplo é, por exemplo, eu gosto de usar para o conjunto dos números reais, o símbolo do R é uma determinada fonte, certo? Essa daqui, tem que colocar uma barra aqui e tem entre parênteses a letra que eu quero que use essa fonte e tem que estar entre esse símbolo do dólar aqui, para que é um objeto matemático, então se não colocar isso não vai funcionar. Então vamos tentar gerar aqui. Ele não entendeu, ele não sabe o que é isso aqui, mate ds, ele não sabe o que é isso, então ele não consegue gerar isso aqui. Então o preâmbulo é basicamente isso. Por exemplo, eu falo, olha, escreve essa letra R nessa fonte aqui, mas ele não sabe que fonte é essa, então eu preciso pegar um comando, no caso é esse aqui, falar, ó, essa fonte que eu estou querendo usar, essa daqui, ó, lê esse pacote aqui que você vai saber o que eu quero fazer. Então, é basicamente isso. Coloquei ali o pacote que ele precisa usar e agora ele sabe escrever do jeito que eu quero. Então, R, posso escrever o N dos naturais, os inteiros, racionais, os complexos. Então eu gosto de usar essa fonte, mas eu preciso daquele pacote, senão ele não entende o que eu quero, ele não consegue escrever essas letras aqui, certo? Então é basicamente isso. Então esse monte de comando, cada um tem uma função. Por exemplo, esse aqui é sobre as margens. Se eu quiser definir como que vai ser a margem do meu documento, eu preciso desse pacote aqui. Então essa margem em cima é 2 centímetros, embaixo 2, esquerda, direita, tudo 2 centímetros. Então se eu quiser dizer para ele qual é o formato de margens que eu quero para a minha página do meu documento, eu preciso desse pacote aqui, para ele saber que eu quero fazer isso, certo? Então temos aqui símbolos matemáticos, dependendo do símbolo que a gente quer fazer, ele vai precisar desse pacote. Se você não colocar, ele não vai entender que símbolo que você está querendo colocar. Tem esse aqui para figura, certo? Se você quiser colocar uma imagem no seu texto, você vai precisar desse comando aqui. Se você não colocar, ele não vai conseguir. Sempre que a gente quiser que ele não leia o comando, a gente coloca esse símbolo de porcentagem. Então, apaguei aqui, ele não vai ler esse pacote. Aqui, vamos tentar inserir uma imagem nele, certo? Deixa eu ver aqui qual que é o menu. Aqui, esse aqui. Aqui a gente, ele ajuda a gente a colocar a imagem. Então aqui, eu vou selecionar essa imagem aqui. Aqui tem altura e largura, tá certo? Aqui vou colocar em centímetros, eu quero, sei lá, 10 centímetros. Certo, aqui a gente pode colocar uma legenda ali, do que significa nossa figura. Vou colocar aqui nosso logo. Certo? Aqui a posição, então esse comando é bom, que ele vai obrigar a figura a ficar basicamente exatamente aonde você está colocando o comando. Então, isso, ok. Bom, aqui ele ficou no lugar errado, certo? Não era aqui. Então, deixa eu apagar. Fazer mais fácil, Ctrl Z, para ele desfazer tudo isso que ele fez.
Bom, clicar aqui. Então é aqui que eu quero colocar a minha figura. Então vou tentar de novo. Seleciono a figura que eu quero, certo? Aqui ela está em JPG. Costuma dar erro. O bom é que essa imagem esteja em JPG mesmo. Se tiver, por exemplo, em outro formato PNG, às vezes dá um errinho, fica mais difícil. Então é bom sempre usar imagens nesse formato. Vou colocar novamente 10 centímetros. Esse aqui é a legenda. Esse comando, ok. Então ele gerou. Bom, se você estiver usando um editor que não tenha esse menu de inserir figura, normalmente tem em algum lugar, procurando a gente sempre acha. Precisa disso: iniciar figura, terminar figura. E esse comando aqui, o H, significa colocar a imagem fique exatamente aqui. E esse comando centering é para dizer que eu quero que a figura fique centralizada no texto. Se eu tirar, ela vai ficar à esquerda da página. E esse aqui é o comando que você coloca a imagem, certo? Aqui é o tamanho da imagem e aqui o nome do arquivo que você quer colocar. Aqui é a legenda e aqui é referências. Lá na frente, se eu quiser citar essa figura, é assim. Eu posso mudar aqui para ficar mais fácil. Figura 1. Mais fácil de lembrar para citar. Certo? Então vamos tentar gerar o arquivo PDF. Bom, deu um erro aqui, ele não está entendendo se incluir a imagem, ele não sabe o que é isso. Não está entendendo o que você quer fazer, porque precisa desse pacote aqui, digamos, para ensinar ele a trabalhar com figuras. Bom, tirei o porcentagem, agora liberou para ler o pacote sobre figuras e agora sim, né, ele conseguiu gerar o PDF e colocar a figura que eu queria aqui, certo? Então essa é a função desse pacote. Tem esse aqui que ajuda a colocar a figura ao lado do texto de forma mais fácil. Tem uns pacotes para usar letras coloridas. Tem aqui, você pode criar novos comandos, como atalho, por exemplo. Quero iniciar um teorema. Então, em vez de eu digitar tudo isso, eu só digito /tel. Ele já entende que é para fazer isso. Então, tem várias funções. Tem esse aqui, por exemplo, sobre teorema. Vou pegar esse aqui para a gente testar. Então, vou colocar a princípio sem ler esse documento. Eu vou tentar escrever aqui um teorema. Bom, nem tem a opção aqui, né? Nem sabe o que é um teorema ainda, sem ler os pacotes. Então vamos colocar esse aqui, gerar só para ele ler esse pacote. Tentar escrever agora um teorema. Se há um teorema, ó, agora ele já aprendeu que você pode estar trabalhando com teorema. Então, teorema teste. Vamos ver aqui. Então ele já gera aqui a palavra teorema, ele já faz a numeração. E aqui seria o texto do nosso teorema. Certo? Outro comando que eu uso bastante. Deixa eu achar qual que é ele aqui. Esse aqui, de demonstração. Certo? É um comando que foi criado para fazer o seguinte. Tá? Trazer, não é aqui que eu tenho que colocar, é no preâmbulo. Aqui. Eu vou colocar aqui um atalho que eu criei /dm. Vamos ver o efeito disso. O efeito é colocar a palavra demonstração, 2 pontos certinho.
tem um atalho aí, em vez de eu digitar aqui demonstração, dois pontos. Aí, bom, quero colocar em negrito, aí eu tenho que vir aqui e achar negrito é aqui, tá? Então, vou colocar demonstração aqui. Bom, fez a mesma coisa, certo? Então, aquilo é só um atalho, certo? Simplesmente vem aqui, barra DM, ele já faz todo aquele trabalho de escrever a palavra e colocar em negrito. Então, essa é a função aqui desses comandos no preâmbulo, certo? Dependendo do que você quer fazer no seu texto, ele vai precisar de ler algum pacote para ele aprender como fazer o que você quer. Então, você precisa colocar aqui. Então, todos os meus textos eu coloco esse monte de pacotes aqui para ele ler tudo isso aqui. Eu vou usando à vontade. Se eu não precisar, não vai me afetar em nada. Se eu precisar, ele já está aqui, ele vai ler, não vai dar erro. Se não, se eu esquecer, eu vou começar a fazer e daí ele vai dar erro. E se eu não lembrar, por exemplo, eu quero colocar uma figura, vai dar erro, mas eu não sei, não lembro que ele precisa desse pacote para trabalhar com figuras. Vai ser difícil de conseguir corrigir. Então, sempre começo aqui no meu documento, coloco tudo esse texto e aí deixo assim. Sempre começo com o texto dessa maneira aqui. Daí tem basicamente a maioria dos comandos aí que a gente usa, vários tipos de símbolos matemáticos. Enfim, tem esse comando aqui que é para iniciar o parágrafo com um certo espaço, por exemplo. Escrever aqui novamente, teste. Vamos gerar o arquivo. Certo? Ele deixa um espacinho aqui. Sempre no primeiro parágrafo, se eu usar isso aqui, ele vai deixar um espaço aqui a mais no início. Bom, tem outros tipos. Tem esse aqui que é tipos de sublinhado, certo? Se você quiser sublinhado duplo, se você quiser desenhar as palavras com texto riscado, enfim, precisa desse pacote aqui. Então, basicamente é isso. Então, por isso que eu deixo esse monte de comandos, que é para não ter perigo de eu precisar de algum e não saber qual que é. Então, eu vou colocar para download um exemplo desse, em branco assim, certo? Mas daí, é claro, com todos esses comandos do preâmbulo, certo? Para vocês começarem a digitar o seu texto, vocês não vai precisar se preocupar se vai funcionar ou não, certo? Porque já vai ter os pacotes aqui, vão ser todos carregados, certo? Eu não vou explicar um por um certinho o que significa cada um. Por exemplo, esse aqui é símbolos matemáticos, mas quais símbolos? Bom, existem muitos. Eu vou entrar em detalhe exatamente qual símbolo precisa desse pacote. Esse aqui também é símbolos matemáticos, são outros tipos de símbolos. Não vou entrar em detalhes aqui qual exatamente símbolo, qual símbolo exatamente vai precisar desse pacote aqui, certo? O foco não vai ser esse não, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber exatamente, por exemplo, esse aqui serve para escrever uma página girada em 180 graus. Se eu não me engano, esse aqui eu usei em uma determinada página. Certo? Vamos gerar ele aqui, PDF.
Gerou aqui o PDF, vamos ver. Bom, essa tabela que eu fiz aqui, eu usei aquele comando para girar a página. Deixa aqui. Bom, é isso aqui, certo? Usei esse comando para deixar os números menores para caber na página. Esse aqui para gerar uma tabela, certo? Depois a gente vai aprender a gerar essas tabelas. E esse comando aqui para ele girar em 180 graus. Então vamos tentar copiar isso aqui e colocar aqui para ver que ele vai dar um erro. Certo? Esse aqui ele não entende o que é isso. O que você está querendo dizer com esse comando aqui? Ele não sabe, porque precisa desse pacote aqui. Precisa carregar esse pacote para ele entender o que aquele comando faz. Então, adicionei aqui, pronto. Agora ele consegue ler o pacote, aprende a usar esses comandos e aí ele gera o seu PDF certinho. Então, basicamente é isso a função do preâmbulo, ou seja, desses pacotes, desses comandos que a gente coloca aqui no início. Então era isso que eu tinha para falar hoje nesse vídeo. Até o próximo.